noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Como sempre, é muito bom a gente estar aqui, uma alegria para nós. Durante os passes, nós vamos ter a comunicação com os Espíritos. Muitas entidades nos acompanham. Nós temos nossos anjos da guarda que sempre vela por nós. Quando nós sofremos alguma interferência espiritual, é porque é permitido. E aí a gente busca auxílio. Mas todos nós somos instrumentos de Deus. Todos temos condições de ajudar. Então, a segunda parte, a gente mentaliza, pede para aqueles que nós conhecemos, que a gente sabe que nesse momento não tem condição de chegar até uma casa de oração, como nós chegamos até aqui. Muitos espíritos trabalharam para que nós chegássemos até aqui. Às vezes tem algum impedimento, alguma dificuldade, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Então, que Ele nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença, gente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos terminar a primeira parte do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, essa primeira parte, nós falamos, Kardec colocou bem a questão dos adversários que ele tinha, adversário do Espiritismo, aqueles que combatiam o Espiritismo e que falou um monte de argumentos contra o Espiritismo. Então hoje nós estamos dando encerramento, aí na próxima semana a gente já vamos entrar na prática, vamos dizer assim, Como é que funciona a mediunidade, como é que os espíritos atuam sobre o corpo da gente. Mas hoje é um fechamento, assim, um resumo que nós vamos fazer. Então vamos lá para a segunda parte dos sistemas que nós estávamos falando antes, Ficou faltando uma coisinha só do sistema, que é o sistema otimista, que ao lado dos sistemas que só veem os fenômenos da ação dos demônios, há outros que veem a dos espíritos bons. Então tudo é o espírito. Tem aqueles que achavam que tudo era o demônio, e tem aqueles que achavam que é tudo o espírito falou, está tudo certo. E aí tem um alerta do João aqui na primeira carta de João, capítulo 4, está logo no versículo 1 isso aqui. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E o Kardec, em um dado momento, lá na frente, nós vamos ver, ele vai alertar. Ele fala, evocai as pedras e as pedras lhe responderão. Ou seja, então, às vezes a pessoa queria evocar um determinado espírito, mas podia ser enganado. Mas ele era tão crente naquilo, acreditava tanto em tudo quanto é informação do espírito, que ele acabava aceitando aquilo como verídico, Então, assim, o médium tem que tomar muito cuidado com isso, Porque às vezes ele acha que está recebendo um espírito superior, está tendo algumas informações, e não é nada disso, Então, isso daqui está no Novo Testamento, mas vamos buscar lá atrás no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Nós vamos ver Deus fazendo uma promessa a Abraão. Olha só, no Velho Testamento, aqueles profetas, os patriarcas, eles diziam que conversavam com Deus. Então, nessa passagem, é uma passagem muito interessante. Deus fazendo uma promessa a Abraão, dizendo o seguinte para Abraão, eu vou bendizer aqueles que te bendizem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Que Deus é esse? Porque nós vemos no livro dos Espíritos que Deus é amor, é onipotente, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver na Bíblia também, onde fala que Deus é amor. Mas nós temos outras passagens interessantes ali. Por exemplo, quando o Reinaldo falou aqui que se evocar as pedras, elas falarão, porque é uma crença cega, é uma fé cega, não é uma fé raciocinada, nós vamos ver a mula de Balaão falando no Velho Testamento. E o pessoal acreditava. Está no Velho Testamento. No Velho Testamento tem uma porção de passagem. Por exemplo, vamos pegar uma outra passagem de Abraão. Uma outra. Aonde Deus pede para que ele sacrifique o filho dele. Olha só para vocês verem como que a doutrina espírita esclarece para nós o Velho e o Novo Testamento e a nossa vida. Então, o que Abraão faz? Ele junta ali o povo e ele vai para sacrificar o filho. A hora que ele prepara tudo para sacrificar o filho, Deus fala para ele que não era necessário. Quando ele recebeu orientação para sacrificar o filho, todos eles eram médium, todos tinham mediunidade. Olha o que aconteceu. Um espírito inferior, porque a crença era cega, ele acreditou, e por pouco ele não sacrificou o filho dele. Só que chega na hora, nós temos assistência espiritual. Todos nós, independentes das obsessões que nós recebemos, nós temos ajuda espiritual. Se nós fizermos um esforço e quisermos, nós saímos livres dessas obsessões. Quando ele chegou naquele determinado lugar, e até dizem que ele orou,
Aí vem o espírito superior. Aí sim, vem o espírito superior e diz para ele que não era necessário que fizesse aquilo. Então, olha para vocês verem quantas interferências nós recebemos. Então, esse livro dos médiuns, ele vai esclarecer para nós como entender, como crer. Nós vamos ver que a semana que vem nós vamos entrar para valer mesmo no assunto, nós vamos ver como nós podemos identificar um espírito que está nos enganando. Tem também, né, Norinha, a gente falando em internet, hoje a gente vê muita coisa também, né? Não só nessa coisa que era fácil identificar, né, essa pessoa, mas tem médium que está aí na internet fazendo previsão, é de Dr. Bezerra, é de não sei quem, é de não sei quem. Quer dizer, ele está acreditando que talvez é verdade aquilo mesmo, mas a gente tem que desconfiar sempre, né? Sim. Sempre. Quando nós estamos necessitados, a gente procura, a gente vai atrás, porque nós estamos precisando, principalmente se é um problema de saúde com o filho, nós fazemos de tudo, nós vamos aonde falar que está fazendo alguma coisa, nós vamos. No Velho Testamento nós temos outra passagem interessante, de Saul com Jacó. O Esaú, ele enganou Jacó 2 vezes, uma vez quando ele vendeu o direito dele, e uma outra vez lá, que agora eu não me recordo. Mas mesmo assim, olha quando o Espírito é bom. Esaú perdoou ele. Então tem muitas coisas no Velho Testamento também que nós vamos ver a idoneidade daqueles que estavam ali. Nós vamos ver que Moisés, ele cuidava das cabras do sogro dele. Se a gente entrar, esse assunto é fascinante. Eu gosto muito do Velho Testamento, é a história do povo hebreu. História de homens que ganharam, que perderam. E é a história da nossa vida. Porque quantos de nós, muitas vezes nós achamos que estamos ganhando e quando a gente vê, a gente perdeu. Por quê? Porque é uma trajetória, nós estamos em evolução. Desde as informações que a gente tem do povo antigo até hoje, não mudou nada. Continua a nossa mesma vida, nós continuamos sofrendo por coisas materiais, nós continuamos acreditando em pessoas que nos enganam, e é muito difícil aquele que não é enganado de alguma forma, tanto é que o apóstolo diz o seguinte, que nós acreditamos em alguma coisa ou em alguém. Isso é verídico. Bom, por fim, né, o Kardec põe aqui os resultados gerais através de uma observação completa que ele fez. Aí ele elenca 10 itens aqui. Vamos lá. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligência extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. A gente lê isso aqui hoje, vamos comentar um por um, vamos ver, depois a gente vai passando aí. Mas a gente vê isso aqui hoje e fala, pô, tranquilo, né? É um espírito, morreu, virou espírito, é espírito. Mas na época do Kardec, vamos colocar lá que a coisa não era bem assim, né? Não. A igreja tinha muito poder, né? A igreja católica, então a pressão era muito grande. E falar que era os espíritos que estavam se comunicando, não, para a igreja era o demônio que se comunicava. Era o demônio que estava comunicando, né? Então era uma situação muito difícil para ele. Os espíritos constituem o mundo invisível e estão por toda parte. Povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. A mesma coisa. Falar que povoa o espaço inteiro, antigamente, não, um pouquinho antes da época de Kardec, a Terra era o centro do mundo, o universo. Tudo girava em torno da Terra. Então ele fala a mesma coisa. E aí a gente vai lá no Novo Testamento agora. Sim. E aqui nós estamos vendo que é até o infinito. Então, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Tanto é que no livro dos Espíritos está escrito o seguinte, o mundo físico poderia deixar de existir sem afetar o mundo espiritual? Perfeitamente. Porque nós viemos de lá. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Olha que coisa interessante, no mesmo livro dos Espíritos, tem ali uma frase muda tudo, uma palavra muda tudo. Tem o homem do mundo e o homem no mundo. Tem o homem do mundo e o homem no mundo. Então, quando nós passarmos a entender que nós estamos, que nós não somos, aí a coisa muda. Nós passamos a sofrer menos por pouca coisa. Isso vai ser muito bom para nós, porque a verdadeira vida é do outro lado. Está falando aqui. Eu tive algumas experiências interessantes, porque, por exemplo, a gente tem evidência. Tem mais pessoas aqui que vê. E muitas vezes, mesmo a gente vendo e mesmo a gente falando, a pessoa não acredita, ele não crê. É muito importante isso daí. Olha a ajuda espiritual aí. Através de um bem material, às vezes nós perdemos alguma coisa material e nós ficamos injuriados, mas é para o nosso bem. Tudo o que acontece na nossa vida, a não ser por alguma coisa que nós procuramos, é para nos ajudar.
Ainda aí nesse item 2, duas coisinhas. No Novo Testamento, Jesus fala, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria. Eu ia preparar uma morada para eles lá, quando ele voltasse e tal, ia levar eles. E tem uma que o senhor falou aí, eles do mundo e no mundo. Tem uma passagem de João também, está no Evangelho de João. É fantástico, eu só não gravei qual é o capítulo. Ele fala, pai, eu não sou do mundo, assim como eles também não são do mundo. Sim. Quer dizer, nós somos de outro lugar, não somos do Sim. mundo, né? É uma passagem legal. Está lá no final, um pouco antes de Jesus. Ele estava no Monte das Oliveiras para ser preso, né? Quando ele comenta isso. Depois, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, é uma fala muito bonita ali. Está no Evangelho de João. E o apóstolo Paulo fala que um homem, não sei se no corpo fora dele, foi arrebatado ao terceiro céu. Apóstolo Paulo. Os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Essa aí, mundo moral, são as obsessões que a gente tem, são as intuições com espíritos bons que a gente tem, que a gente precisa estar aberto para isso. Mundo físico também. Um monte de coisa. O senhor contou histórias aí ao longo do tempo que eu estou aqui, pelo menos, que a gente já viu muita história que eles interferem no mundo físico também. Mas o moral, eu acho que é um grande problema nosso. A pessoa às vezes está um pouco derrubada. Um princípio de depressão, vamos dizer assim, aí que eles acham, né, os espíritos maus aí, que eles vão falar, opa, essa aí abriu a porta, deixou a porta aberta, e aí vai para cima para derrubar mais ainda a pessoa, né? Então, assim, todas as nossas ações, está tudo envolvido com o espírito, tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem o nosso livre-arbítrio, né, que a gente decide por um lado ou por um outro, mas a influência existe dia a dia, sempre, o tempo todo, né, Lourinho? Nós temos a história de Jó, o Velho Testamento, e é onde os espíritos vão atuar nessa parte moral. Nas dores íntimas que todos nós temos. Porque a dor física, existe o medicamento, mas e para as dores íntimas? Só o Evangelho de Jesus, só a gente crê. São aquelas dores que não tem como nenhum medicamento resolver. Os espíritos não são entidades à parte na criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal. Do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, ao morrer, nos tornamos espíritos. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Aqui, assim, aquela história, a gente quando morre ou desencarna, a gente não vira anjo, né? Morreu, virou anjo? Não, ele era tão bom, quer dizer, virou anjo. Não é bem assim. O que ele fala assim, como tem homens cheios de malícia, de maldade, de bondade, quando a gente desencarna, continuamos a mesma coisa. Continua mesmo, é mal, continua sendo mal. Porque a gente vê direto na mesa os espíritos que vêm com vingança, com coisa assim. Vemos aqueles que estão perdidos, que não conhecia nada a respeito da doutrina. Nossa, mas é esquisito. Eles falam, eu não sabia. Aquele que se suicida, que de repente não sabia que a vida continuava e sofreu pra caramba depois lá também, né? Então é isso daí, né? No fim da história... E o que eu achei interessante aqui, ó, que viveram na Terra ou em outros mundos. Estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição. Mas como dispõem do livre-arbítrio, alcançam-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços e a sua vontade. A gente vai ver no Livro dos Espíritos a questão, acho que é 100, 97, por aí, nessa região aí, a gente vê a tabela da escala espírita, né? Então, assim, a gente tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu não vou lembrar, mas todos chegam, todo mundo tem que passar pela Feira do Mal, por exemplo? Não. Porque o do livre-arbítrio tem uns que escolhem um outro caminho. Vamos dizer, escolhe passar mais pela porta estreita do que pela porta larga. Então tem uns que escolhem um outro caminho e não precisam passar pela Feira do Mal. Eles vão se adiantando com mais rapidez, enquanto que outros não. Vai tropeçando no meio do caminho, vai ter que voltar, vai ter que arrumar, né? Tudo em função do nosso livre-arbítrio, né? E a gente tem que avançar. É do átomo ao arcanjo, né, que o André Luiz fala. Então a gente vai ter que chegar lá um dia, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar com certeza. Isso é tão interessante que para ir em Campinas nós podemos passar por Nova Odessa, nós podemos passar pela Anhanguera, nós podemos passar por Paulínia. Cada um vai escolher o caminho que ele quer. 7º. São felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem nuvens só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. Sem nuvens aqui, dá para imaginar, sem tristeza, né? Sem coisa assim, né? São felizes ou infelizes, né? De acordo com aquilo que a gente faz aqui mesmo, né? Aqui não é um planeta de felicidade, certo? Aqui é um planeta de provas e de expiação. Então não dá para a gente ter a felicidade completa aqui, é impossível.
Mas chegando no plano espiritual, eu imagino que você fique feliz, você fala, nossa, eu fui para cumprir determinada missão lá, ou passar por uma determinada prova, e eu consegui, eu venci, quer dizer, subi mais um degrauzinho. Então existe essa felicidade nesse sentido. Mas a felicidade plena aqui não existe. Mesmo aquele, ele está rico, cheio do dinheiro, mas por dentro ele tem lá seus problemas e problemas graves, né? E a gente vai ver no Céu e Inferno. Pega o livro Céu e Inferno, vai ter lá no capítulo 7 ou capítulo 6, se eu não me engano, que fala sobre isso daí, tudo sobre... Aliás, o livro inteiro você vai ver, né, que eles vão falar sobre isso, tem os 33 itens que o Kardec coloca lá, sobre a felicidade. A infelicidade, eu não estou lembrando o tema agora, estou aqui tentando lembrar, mas eu não consigo. Mas enfim, no livro do Céu e Inferno a gente consegue observar tudo isso. Lá ele vai falar do diabo, vai falar de céu, vai falar de inferno e vai falar da felicidade também. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Isso hoje para nós é normal, a gente sabe disso, né? Mas na época era mais. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. É a forma que o espírito tem de se comunicar, através dos médiuns. Na próxima terça-feira, a Néia que vai falar, né? Ela vai entrar sobre isso, vai falar como que acontece essa ligação do médium com o espírito, né? Como é que o espírito se liga, através da onde, e como sai essa comunicação. E daí para frente a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, né? Mas ele só pode se manifestar através do médium, não tem outra forma, né? 10º, a superioridade e a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Isso aqui é uma coisa que tem que se perceber. O médium, né, recebe uma informação, veja o cunho da mensagem. Às vezes o espírito está se manifestando, está todo bonzinho, não sei o quê, mas alguma coisinha que você, por exemplo, fala, e ele se sente irritado, muda a conversa, você já vê que não é tão perfeito assim, porque o perfeito ele não se irrita. Esse defeito ele já não tem mais, né? Então é isso, o perfeito só falava coisa boa. Como a gente pega toda a doutrina de Kardec, eu lembro do filme do Chico, quando o padre estava questionando ele, que ele fala assim, os espíritos que falam comigo só falam de coisa boa, só falam do bem, só falam de amor. Aí a gente sabe. Não é do diabo, porque se fosse o diabo não ia estar falando de amor, de amar ao próximo, né? Dessas coisas todas. Olha para vocês verem. Tem um amigo meu, eles têm uma instituição espírita. Eles não fazem o trabalho de socorro aos espíritos inferiores, porque eles falaram que lá só recebe espírito superior. Então, já dá para a gente entender que está tudo errado aí. Por quê? Porque nós temos 2 livros muito interessantes, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, onde Chico Xavier e o grupinho dele lá em Pedro Leopoldo, eles gravaram as reuniões mediúnicas. Então, qual o objetivo nosso? É o crescimento espiritual. Qual o objetivo do médium? Socorrer aquele que está sofrendo. Olha o que Jesus diz para nós, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. O são não precisa de remédio nem de médico. Então, olha para vocês aí, Jesus falando isso daí. Então, é muito interessante. Outra coisa, o espírito superior, a mensagem dele é objetiva. Ele não repete. Quem procura se autoafirmar, nós precisamos desconfiar. Porque às vezes a pessoa conta alguma coisa para a gente e fica só querendo se autoafirmar. Então, seja seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Quem falou isso aí? Jesus Cristo. Então, olha que coisa importante. Vamos encerrar. Estamos em cima da hora. O essencial é que o homem aplique o espiritismo no seu aperfeiçoamento moral. O mais é apenas curiosidade estéril e quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não faria avançar sequer um passo. O único meio de avançar é tornar-se melhor. A mesma coisa na época de Jesus. O pessoal queria ver os milagres, os cura, mas o importante foi a mensagem que ele trouxe para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é só seguir a mensagem dele que a gente vai se dar bem lá na frente. Exatamente. E nós vamos ver por que a doutrina espírita começou com os fenômenos, primeiro. Porque começou justamente com os fenômenos, para depois a gente ter o entendimento e ter o estudo. Mas isso é para a semana que vem. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter agora uma reunião onde nós podemos ajudar aqueles que estão necessitados, porque nós chegamos até aqui. Nós estamos lúcidos. Olha que coisa boa para nós, a lucidez. Precisamos valorizar muito isso. Vamos fazer o nosso pedido mental. Todos nós somos trabalhadores do Cristo. Que Ele nos abençoe. Próxima semana, segunda parte, capítulo 1 já.
da segunda parte do livro, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Gente, a doutrina espírita é maravilhosa. Eu sou fascinado pela doutrina. E olha só para vocês verem. Não existe idade para desenvolver a mediunidade e não existe idade para aposentar o médium. Nós vimos o Chico Xavier, que até o final da vida dele ele não conseguia psicografar, mesmo assim eles davam a caneta na mão dele e ele tentava psicografar. Olha que coisa interessante. E uma senhora, ela foi conversar com o Chico Xavier, para a gente ir embora. Ela foi conversar com o Chico Xavier, porque ela já estava com muita idade, já tinha trabalhado muito na mediunidade, estava se sentindo cansada e ela queria parar, mas antes ela queria conversar com o Chico Xavier. E aí o Chico Xavier falou para ela o seguinte, falou: minha irmã, uma ponte carcomida, ela não aguenta suportar o peso de caminhões com cargas, mas ela ainda serve para transportar aqueles que queiram passar do outro lado com uma mochila nas costas. Então tá aí para nós. Não existe idade, nem para dar passe, nada. Muitas vezes a pessoa acha que já passou da época. O Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita para nós, ele tinha mais de 60 anos, que o espírito está maduro. Eu até brinco muito, mas é verídico, inclusive, isso daí. O passe de uma pessoa mais velha, muitas vezes ele é mais benéfico do que de um jovem, porque o jovem ainda está impetuoso tudo. O mais velho ele já passou por várias experiências e ele já tem uma energia ali condensada, que ele pode... Tanto é que quando a gente vai numa benzedeira, nós tínhamos uma benzedeira que frequentava com a gente aqui, ela era muito nova e muito bonita. Aí uma senhora veio benzer e falou: a benzedeira tá aí? Eu falei: tá. Na hora que ela viu a benzedeira, falou: ah, seu Norinha, eu não vou benzer com ela não. Eu falei: por quê? Ela falou: ela é muito bonita, muito nova. Eu falei: não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela falou: mas eu sou muito velho, eu tinha que benzer ela. Eu falei: mas quem tá doente é a senhora, não é ela, né? Então, mas olha para vocês verem. O meu cunhado, que até já desencarnou, ele tinha um problema seríssimo estomacal, não tinha cura. Os médicos falaram: você vai tomar medicamento pro resto da vida. Na Aparecidinha, tinha um rapaz na cadeira de roda. Eu falo rapaz porque agora, gente de 80 anos, eu tô achando que é jovem. Eu tô velho. Eu fui levar meu cunhado lá. Meu cunhado queria muito ir lá, fui. O Senhor curou meu cunhado. Olha para vocês verem. Meu cunhado ficou completamente curado. Ele era jovem ainda, tinha casado com a minha irmã não fazia muito tempo. Ele se recuperou e o rapaz estava na cadeira de roda lá. Então, o que manda é o que está aqui dentro de nós. E todos nós temos esse potencial. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Está encerrada a reunião. Se alguém não estiver bem, não vai embora. É importante sair daqui bem. Muito obrigado, gente.